Glória. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Todo domingo, a partir das 9 da manhã, programa Gente de Ação, com o poeta Dideu Salles. A partir de agora, a sua 99,7 Moriá FM apresenta programa Gente de Ação. Uma viagem no tempo e na vida de quem tem história para contar. A apresentação de Dideu Salles. Olá, minha gente querida, são 9 horas em Aracati, com a técnica de Marcos Paulo. Estamos começando mais um programa Gente de Ação, um programa de quem tem história para contar. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é professor, é poeta, um intelectual da maior grandeza. É o Rafael Guimarães Tavares da Silva. Temos também o nosso querido professor, advogado e escritor Lúcio Telmos. Vamos falar um pouco de quem é o nosso convidado. O Rafael é professor de literatura da Universidade Estadual do Ceará, UES, no campus de Aracati, com bacharelado em grego antigo e licenciatura em português e francês pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, além de mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, Estudos Literários, FALE, UFMG, pós-doutorado, concluído sob a supervisão do professor Nabil Araújo, da UERJ. Seus interesses vão da literatura à filosofia e à história, antigas e contemporâneas, além de teoria e prática da tradução, teatro e educação. Elaborou a monografia Uma Poética de Platão, a dissertação Arqueologias do Drama, uma arqueologia dramática e a tese O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, na FALE UFMG. Atuou como professor voluntário do apoio pedagógico de 2016 a 2021, coorganizador do seminário do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais, NEAN, 2017-2021 e professor substituto de grego antigo, 2019. Entre 2018 e 2021 foi editor da Em Tese, revista discente de pós-graduação em letras, estudos literários. Além de artigos e capítulos, tem livros sobre diversos temas de suas áreas de interesse, com destaque para Origens do Drama, clássico na Grécia Antiga, Edições Loyola 2022, e em coautoria Ser Clássico no Brasil, Apropriações Literárias no Modernismo e Pós, editora da Universidade de Coimbra, 2022. Bom, esse aqui é o nosso querido Rafael Silva, uma figura que caiu em Aracati como um presente, como uma oferenda, como uma dádiva, porque ele aqui veio dar um imenso contributo à cultura local, à literatura, enfim, ao ensino superior. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Obrigado de Deus, para mim é uma alegria enorme estar aqui hoje. De fato, eu cheguei ao Aracati um pouco caído dos céus, porque até então não conhecia a cidade. Fiz um concurso para a Universidade Estadual do Ceará e a vaga era para Aracati. E foi então que eu, vindo lá de Minas Gerais, vinha conhecer essa cidade. A princípio pelo Google, me apareceu lá Canoa Quebrada, mas depois eu descobri que isso aqui é um tesouro histórico fundamental, cravado no litoral leste do Ceará, que é Aracati, com suas histórias, a sua produção poética, cultural, riquíssima. Lúcio Telmo, bom dia, meu irmão. Você também veio nos dar um contributo aqui, interagindo conosco. Bom dia, o prazer é todo meu participar do programa com vocês dois, né? Fico muito feliz aqui, obrigado Marcos Paulo pelo convite, sempre, uma vez ou outra estou aqui também no jornal.
O Rafael, eu conheci também o Rafael agora recentemente. É muito importante que traga essa história dele de buscar contribuir com o fortalecimento da literatura aqui no estado do Ceará, do resgate de escritores, do resgate de tesouros culturais que muitas vezes a gente do dia a dia não tem tempo de perceber, e a pessoa de vindo de fora, ela consegue ver um jardim onde a gente não via nada, né? Então nós estamos vendo uma pessoa que veio trazendo ainda mais uma notícia muito boa, o curso de literatura, aliás, letras português, não é isso? Da UES, que inclusive eu cheguei a cursá-lo, até falei para ele lá em Fortaleza, quer dizer, então é muito bom, eu fiquei muito feliz quando soube. Ele tem um projeto muito interessante que ele vai falar, claro, que é o Aracati Literário, e aí, sem dúvida, e mais do que isso, é uma pessoa que tem história, né? O Rui Castro, que é um grande biógrafo, por exemplo, ele perguntava para ele se era mais interessante fazer a biografia do Vinícius de Moraes ou a do Tom Jobim. Ele disse que o Tom Jobim era um grande gênio na música, muito bem sucedido, mas o Tom Jobim passava o mês todo buscando pagar o aluguel. Era um grande trabalhador, e o Vinícius de Moraes tinha uma vida muito interessante, né? E eu também, eu sou desse time. Eu acho que o escritor tem que ter uma vida interessante, assim, não é só ficar burilando no texto, tem que viver. E a gente sabe que o Rafael é uma pessoa que tem buscado, e viveu muito, e tem buscado viver, e com certeza essas experiências de vida dele devem, eu não conheço a obra dele, estou tomando conhecimento agora, mas com certeza ele deve repercutir nas obras dele e nos ensinamentos para os alunos. Então é um grande prazer estar aqui num domingo ensolarado, um domingo alegre, solar, para a gente falar de cultura. Pois é, já chegou nos presenteando, além da sua presença, com algumas outras coisas interessantes. Ele trouxe aqui um feixe de livros, né, da sua lavra. Ele trouxe aqui imagens em discurso, que é organizado por o Nabil Araújo. Essa é uma antologia que você participa, não é? Isso, eu tenho um texto sobre a ordem do discurso na Atenas clássica, que é basicamente um panorama sobre produções poéticas do período clássico em Atenas. E também tem um livro muito bonito aqui de poesia alguma, que é do Rafael Silva, mas ele tem um heterônimo, que ele assina como José G. Nos fale a razão desse heterônimo e fale dessa obra para nós, iniciando. Essa é uma obra muito curiosa. Eu já estudo e escrevo poesia há muitos anos, desde por volta dos 15 anos de idade, e até então não tinha publicado nenhum livro. E quando a editora Urutau, em 2022, lançou um edital para que autores de diferentes estados publicassem sua obra poética, eu resolvi lançar esse livro. Eu tinha acabado de passar por um momento de luto meio complicado, tendo perdido meu pai de forma meio traumática, e reuni esse material com base no que tinham sido algumas experiências anteriores de vida e resolvi publicá-lo sob o heterônimo de José G. Por que José G? Porque em algum momento da vida, quando eu tinha 20, 21 anos de idade, eu resolvi largar tudo para trás e me alistei no que é chamado de Legião Estrangeira, que é uma força militar francesa que recebe estrangeiros, com a proposta de que eles recomecem a vida do nada. Eles recebem uma nova identidade, um novo nome, e são treinados para participar das guerras onde a França se engaja. Eu entrei lá, recebi o nome de José Gonzalez, um nome estranho para nós brasileiros, mas o programa deles lá trabalha com a lógica de que o Brasil faz parte da grande América Latina. Então eles mantiveram o G de Guimarães no G de Gonzalez e o resto foi criado pelo computador. Eu fiquei durante 8 meses no treinamento e na hora de ir para a zona de combate eu disse não. Eu não me alistei para matar ninguém. Eu me alistei para fazer diplomacia. Eu sabia francês, sabia português, sabia inglês, outras línguas. Eu queria trabalhar na parte diplomática. Eles disseram, não, durante 3 anos, zona de conflito. Vai para o Chad, vai para o Djibouti, vai para o Afeganistão. Aí eu disse, não, quero minhas contas. Fui para a cadeia militar por um tempo, mas saí de lá. E o que sobrou de mim é poesia. E aí, nesse sentido,
quem assina poesia alguma é José G. Então é um guerrilheiro tem a cara poeta. poética, pode falar. É um guerrilheiro poeta, o Gonzalez, né? Gonzalez é um guerreiro poeta. A poesia dele não fala das trincheiras não, né? Fala pouco. Não fala muito ainda não. E esse bom mineiro aqui, com esse nome Guimarães, né, rapaz? Nos remete ao grande poeta, né? O grande escritor mineiro Guimarães Rosa, né? O maior de todos, né? Ele é incrível. Agora, há poucos dias, um confrade meu na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o Theo Azevedo, faleceu. O Theo Azevedo deve ter musicado uns mais de 100 poemas do Guimarães Rosa, as frases, essas coisas todas. É um cara que não teve a notoriedade merecida. O Theo Azevedo deixou 2.500 músicas. Uau! Algumas só as melodias dele, outras só a letra dele. Ele era letrista e músico. Deixou um trabalho fenomenal, ele ganhou o Grêmio Latino. Acho que em 2008, 2006, por aí assim, mas ele, com música regional. Mas ele tinha muita coisa do Guimarães Rosa, né? Que a gente tava falando aqui no bastidor aqui que Minas é um estado belíssimo, a gastronomia impagável, uma coisa fora de série. Guimarães Rosa que tem um estilo interessantíssimo, né? Que ele cria palavras, né? Nonada, é isso? E inspirou vários escritores, inclusive poetas. O Chico Buarque, eu estava lendo agora recentemente a última biografia, chama-se Trocando em Miúdos, do Tom Cardoso. Diz que quando ele criou Pedro Pereira, ele criou Penseiro. Naquela época ele estava totalmente alucinado pela literatura do Guimarães Rosa. Influenciou muita gente, né? O próprio Tom Jobim, por várias vezes, já disse que boa parte da obra dele é inspirada no Guimarães Rosa. O Mia Couto, né, que é um escritor africano também, de expressão, né? Portuguesa, que se diz um herdeiro de Guimarães Rosa. Exatamente, E Guimarães Rosa, que embora a gente considere prosador, a meu ver, o que ele fazia era poesia. É uma poética em forma de prosa. Isso. Né? Várias daquelas frases, como de Deus estava sugerindo agora, podem ser musicadas. Sim, né? sim. Aquilo é poesia pura. Poéticas, poesia pura mesmo. Tanto que quando talvez uma pessoa desavisada, quando de Deus fala Guimarães Rosa, a poesia do Guimarães Rosa, a pessoa deve entender, o poeta deu uma... Mas é exatamente isso, é porque ele escrevia a obra dele mais conhecida em prosa, mas o ritmo das palavras segue o Eram ritmo cantantes próprio, melódicas. melódicas, segue o ritmo próprio da poesia. Nem todo mundo sabe, ele tentou começar com a poesia, com o livro Magma, que ficou em segundo lugar num concurso de poesia. Quem foi o primeiro? Aí que tá, eu não sei quem foi o primeiro, ninguém lembra mais quem foi o primeiro. Mas no júri estava ninguém menos que Graciliano Ramos. Olha. Mas aí também a Minas também nos deu Drummond, né? Drummond. Isso, e muitos outros, né? Os grandes cronistas. Aqui os dois, nós estamos citando aqui da escrita os dois ícones, os dois maiores. Nomes maiores, né? Eu concordo. E também se contar na crônica, né? Na crônica nós tivemos o Fernando Sabino, né? O Clara Rezende, todos os primeiros. Pois bem, vamos começar falando da obra do Rafael. Aqui está Origens do Drama Clássico na Grécia Antiga. Deve ser muito interessante, vou solver essa leitura. E nos fala desse livro. Ele é tese de doutorado, de mestrado? Esse livro foi publicado pelas edições Loyola com base no meu trabalho de dissertação de mestrado. Certo. Então foi uma pesquisa feita entre 2015 e 2017 na UFMG, na qual eu buscava entender de onde tinha surgido o teatro grego antigo. Então, pensando assim, a poesia até então era recitada, podia ser cantada, mas a ideia de encenação, de levar então para o palco, imaginando um espaço, um tempo, com máscaras, então um figurino próprio, diante de um público, era algo muito novo. E eu fiquei me perguntando de onde foi que, com base nas apresentações poéticas anteriores, surgiu essa ideia de representação dramática, seja ela na tragédia, na comédia. E o que eu fui descobrindo aos poucos é que houve várias representações poéticas intermediárias que flertavam com aspectos de política, com aspectos de religiosidade, e que a tragédia e a comédia tem muito de político, tem muito de religioso nas suas manifestações musicais, que quando a gente fala de presença do coro na tragédia antiga, na comédia antiga, a gente tem que pensar que esse coro tinha uma dimensão coreográfica, porque dançava, mas também uma dimensão coral,
porque cantava. Então era um espetáculo na chave daquilo que o Wagner vai chamar de obra de arte total, porque tem música, tem dança, tem poesia, tem teatro, né? Então tem dramaturgia, então inclui basicamente todas as manifestações artísticas possíveis, né? De fato, uma obra de arte muito completa, e esse contexto histórico, de certa forma, suscitou isso quando Atenas estava vivenciando o florescer da democracia. Então, a tragédia é o gênero da democracia, assim como a comédia. Interessante, vamos ler com muito carinho e com certeza colher bastante ensinamento através desse livro, Origens do Drama Clássico na Grécia Antiga. Espero que vocês curtam, mesmo porque tem aí algumas observações, por exemplo, sobre o uso de máscaras, que parece estranho pra gente hoje, falar, mas como é que dramaturgos, né, atores usavam máscaras para cobrir suas feições, quando na verdade o gestual, as feições do rosto são tão importantes para a atuação. E a gente pensa no uso da máscara naquele contexto como extremamente potente, porque capaz de transmitir, por meio das palavras, sensações, sentimentos que me parecem ajudar a entender até o uso de certos adereços em fenômenos populares hoje. No teatro de bonecos, por exemplo, você fala como é possível ter expressividade com teatro de bonecos. É por meio de fenômenos que ultrapassam ali a rigidez do boneco, a rigidez da máscara, que envolvem a entonação, a forma de recitação, o movimento. Então, a Grécia é a mãe da cultura, né, rapaz? A Grécia, ela nos ensinou tudo, né? É, mãe do pensamento moderno. É isso? Rafael, e imagens em discurso, efeitos de real e efeitos de verdade. Nos fale dessa coletânea de textos. O Nabil Araújo foi meu co-orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, e depois meu supervisor de pós-doutorado. Ele é professor lá na UERJ, então na Estadual do Rio de Janeiro, e nessa coletânea ele propôs que nós pensássemos que o discurso se vale de diferentes estratégias para criar o efeito de verdade, né, o efeito de real. Isso a gente encontra mais teorizado no caso de obras do realismo. Uma das premissas, assim, por exemplo, de uma obra como a do Adolfo Caminha, é a ideia de representação do real a mais próxima possível. Então eles recorriam ao discurso científico, ao discurso mais avançado em termos de conhecimento da época, para transmitir essa ideia em seus romances. O que o Nabil Araújo propõe é que diferentes gêneros literários, mas discursivos em geral, também têm estratégias dessa mesma natureza, para convencer o público de que o que ela está propondo ali, por mais que seja fantasioso, seja ficcional, tenha um fundo de verdade, que é o que busca ser transmitido. E para esse volume eu contribuí com um texto chamado A Ordem do Discurso na Atenas Clássica, no qual eu ofereço um panorama sobre o tipo de discursos que tinham entrada para o público na Atenas do período clássico, democrática, incluindo a tragédia, a comédia, a história, a filosofia e os próprios discursos retóricos. Então, cada um desses gêneros tem modalidades de apresentação da verdade. O poeta trágico transmite verdades universais sobre o que significa ser homem, ser alguém limitado no que diz respeito ao conhecimento do mundo. Comédia vai fazer críticas sociais, críticas políticas, reivindicando dizer uma verdade sobre os poderosos. A retórica, por sua vez, vai tentar convencer os concidadãos a agir de uma determinada forma e, para isso, sempre comove. Então, é mais um tipo de discurso que reivindica a verdade da comoção de quem escuta. E assim por diante. E aí eu tento amarrar isso, propondo que esse panorama poderia ser feito para basicamente qualquer contexto. Contexto como o nosso. Né? Quais são as modalidades discursivas de produção da verdade? São diferentes, tem a acadêmica, tem a política, tem a dos meios de comunicação como esse em que a gente está aqui hoje. São estratégias discursivas para tentar convencer as pessoas de que o que a gente diz é verdadeiro, e a gente usa diferentes estratégias para isso, né? Não, pois é, então assim, aí você vê, achei interessante, você trouxe toda essa bagagem, né? A gente vê que tem uma produção muito forte, tem uma vivência muito interessante.
Aí você saiu da França, não é isso? Foi na França que você chegou a se vir. Aí voltou para Minas Natal, né? Fez o concurso. E aqui você se deparou com essa cidade. Você disse que caiu, você procurou informações, não sabia nada. Quando você se deparou aqui com... Hoje você está no curso da UES. O que é que você sentiu? O que é que você acha que pode mudar no movimento literário aqui? Como você tem visto essa nova geração? Porque me surpreende isso. Eu tenho filhas adolescentes. E assim, elas não têm o hábito de pegar o papel, o livro impresso e ler. Elas não têm, elas estão muito presas às redes sociais. Eu acredito que seja, enquanto professor, a dificuldade que você está passando aqui, né? E eu noto isso, eu noto que às vezes a gente quer fazer um evento, quer lançar um livro, alguma coisa do tipo, e se não são nossos amigos por aí, a gente sente falta, eu me sinto isso. Não tem um público espontâneo. Um pouco jovem. Não chega pra gente e uma pessoa, olha, eu gosto de ler isso, gosto de ler aquilo. E em outras cidades que eu morei, por exemplo, Mossoró, a gente via muito isso. Às vezes ele estava sentado no canto e a pessoa, um jovem, começava a falar de literatura, ou de música, ou de teatro. Aqui eu noto isso, eu noto que o movimento cultural, apesar de nós termos essa rua, que lembra muito a cidade histórica da sua terra natal, e prédios até recentemente reformados, mas eu noto isso, por exemplo, o teatro, isso eu falo abertamente, eu acho que o Teatro Francisco Clotilde não tem muitos eventos voltados para a cultura. Eu não vejo peças em cartaz, eu não vejo shows, como a gente vê, por exemplo, em Fortaleza, no Centro Cultural do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica, nós sentimos isso. Então eu acredito que você, dentro desse panorama que eu percebo, como é que você enxergou e como é que está sendo esse trabalho de introduzir o gosto pela cultura, pela literatura em jovens de 18 anos que não tiveram essa bagagem, né? É diferente, quando você tem uma bagagem, não tem um incentivo, é mais fácil. Mas muitas vezes esses nomes, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector, para esses jovens sejam nomes que eles nunca tenham ouvido falar, porque não foram criados dentro desse contexto. O meio que eles viveram não é um meio que favorece esse tipo de discussão, é um mundo à parte. Então como é que tem sido essa dificuldade? É sim uma guerrilha do meu ponto de vista também, porque não é algo que eu entendo que seja fácil, porque eu acredito que até dificuldade de compreensão deve ter, porque muitos desses jovens ainda não tiveram esse preparo de base. Isso de que você fala é de fato o combate pela educação. Quando eu fiz o concurso para a UES, eu não conhecia o contexto para o qual eu estava vindo, e quando eu cheguei, eu me surpreendi a princípio positivamente, porque, como você já sugeriu, aqui tem uma bagagem histórica muito grande. Aracati é uma cidade que remonta ao período colonial, então tem construções do período colonial, as igrejas são belíssimas, tem um passado de escritores relativamente bem conhecidos, né? Adolfo Caminho, Beni Carvalho, a própria Francisca Clotilde, que lecionou durante muitos anos aqui no Aracati. E isso tudo é um material interessante que eu encontrei. Quando a gente chega com um curso novo da UES para letras português, letras inglês e matemática aqui no Aracati, a minha ideia inicial foi tentar repertoriar o que já havia. Então teve esse trabalho por meio do Aracati Literário de encontrar publicações de escritores aracatienses ou que tratassem de temática aracatiense, mas por outro lado de fazer também um trabalho junto às comunidades tradicionais, tentando ver elementos de literatura, de poesia nas suas narrativas orais. Então a gente tem trabalhado na comunidade da Vila do Estevão, lá em Canoa Quebrada, em Majorlândia, em Quixaba, conversando com pescadores, com labirinteiras, para tentar também valorizar a produção cultural mais popular no que ela tem de literário, no sentido lato que Antônio Cândido dava para essa expressão quando ele falava do direito à literatura, um texto famoso de 88, que é pensar aí as várias fabulações humanas como o propriamente literário. E aí, nesse sentido, tem um material humano formidável no Aracati e em toda a região. A gente tem tentado explorar isso para fomentar o interesse pela literatura no sentido mais estrito, que aí sim passa pela educação formal, pela leitura de textos, pelo conhecimento de um cânone literário. E aí, esse é o aspecto talvez mais aguerrido dessa luta, que é, muitas vezes, a dificuldade dos jovens, mas daria
para dizer, das pessoas de modo geral, para sentar e ter ali 1 hora de leitura, de concentração, sem rede social, sem barulho, para poder se aprofundar naquela leitura. Então, uma das iniciativas que a gente tem com o Aracati Literário é sentar com esses jovens, às vezes em grupo de 10, 15 pessoas, escolher um texto, por exemplo, O Estrangeiro, do Albert Camus, outras obras mais curtas, como A Morte de Ivan Ilitch, do Leon Tolstói, e ler com eles de cabo a rabo o livro, comentando ao final de cada capítulo, discutindo as interpretações possíveis, compartilhando as impressões, porque assim eles têm a verdadeira fruição estética da literatura, do que o contato com o literário mais aprofundado. Então são várias as estratégias, né? Desde as mais superficiais até as mais profundas, mas a meu ver num contínuo aí em prol da literatura, né? Não, é isso que eu queria comentar, né? Porque eu percebo isso, eu fui professor há muito tempo aqui na universidade, e eu noto que eles chegam sem a bagagem, até as disciplinas formais até compreendem, mas assim, do fora do que cai no Enem e tal, eles não têm conhecimento, eles não buscam. Outra coisa também que me chamou a atenção, eu já ando aqui há muitos anos, mas eu sei pelo Antero, né, ele falava muito que existiam muitos jornais, e assim, então tem muito tesouro que está guardado. Muitos o Antero conserva, graças a Deus, muitos o museu também conserva, mas existe muita história. E quando eu cheguei aqui, ainda na época, há 25 anos, ainda não existia a disseminação da internet, né? E a gente não via as pessoas lendo jornal, não via as pessoas, não tinha livraria, eu me assustava, não tinha uma livraria, ainda via alguns sebos, assim, alguma coisa e tal, mas eu notei que é um cenário que não foi, durante muito tempo, por isso que eu digo que é uma guerrilha desafiador, porque é um cenário que foi muito tempo, não foi trabalhado para que essas gerações elas tivessem o hábito de ler. Então quando você pega as pessoas, uma vez eu vim aqui dentro desse mesmo programa, o poeta me perguntou por que eu gostava de ler. Eu falei, porque meu pai chegava com um jornal, meu pai chegava com uma revista, minha mãe chegava com uma revistinha em quadrinhos. Então eu comecei a me apaixonar pela leitura enquanto jovem. Então enquanto criança, e esses jovens estão chegando hoje, com 20 anos, 18, 19 anos, eles não têm, mas estão interessados. Então você tem uma grande oportunidade, no meu ponto de vista, de buscar esse trabalho lento, de ler junto deles, de debater, de discutir. Você está tendo a oportunidade de formar apaixonados pela literatura. E isso é válido. Se esse trabalho fosse difundido mais cedo, melhor ainda, porque senão esses jovens, com o passar dos anos, eles vão se desinteressando, porque eles não conseguem compreender. E quando você chama para conversar, eu acho interessante isso aí. Você chama para conversar, para debater, algo que pode fomentar neles realmente o gosto pela leitura, o gosto pelo idioma, para ser professor no futuro e tal. Porque se for só jogado, daqui eles terminam, pegam o diploma, guardam e vão fazer outra coisa. E continua no mesmo. Então a gente precisa ter essa cultura. E eu acho que seu trabalho, como eu tomei conhecimento, fiquei apaixonado pelo seu trabalho, por isso, porque você está fazendo algo além do simplesmente pegar lá, cumprir a sua carga horária, a sua jornada, dar aula e ir embora. Você está realmente ele está fazendo um sacerdócio. Um sacerdócio, está burilando pessoas que já não podem estar buriladas. Exatamente, é um trabalho de dedicação, imenso. Esse contributo que ele está dando é uma coisa diferenciada, porque ele está estimulando, ele está difundindo, ele está resgatando. Então é muita coisa no mesmo caldeirão. Essa questão do mito em cena, como é que você pensa em manusear esse projeto? A gente está com 2 projetos atualmente aqui na UES do Aracati. Um é o Mito em Cena, o outro é o Aracati Literário. Inclusive eu aproveito para convidar aí o público que tiver Instagram para nos procurar lá no Instagram. O perfil é @oaracatiliterário. E por lá a gente tem difundido essas diferentes iniciativas. Uma delas, no campo do Aracati Literário, a leitura de vários autores ou do Aracati ou que tenham tratado de temas aracatienses, que morem por aqui e que publiquem. E inclusive de Deus Salles já tem lá uma resenha. Rapaz, inclusive eu quero lhe agradecer aqui porque ficou belíssimo. Eu me emocionei com o texto sobre
aquele livrinho Nos Cafundós do Sertão. Uma resenha belíssima. Um livrinho delicioso, como basicamente tudo que eu li, que o de Deus Salles compôs, né? Poeta maior. Tô lendo aos poucos a sua obra. Então fica aí o convite para que o público acompanhe, porque lá a gente dá dicas sobre livros, sobre eventos literários, etc. Já o Mito em Cena é um projeto em que a gente tem lido tragédias gregas antigas com esses alunos, são 8 alunos atualmente, e com eles feito um trabalho de tradução do grego antigo e adaptação para a cena local. Então eles escolheram, por exemplo, trabalhar com Antígona, uma tragédia famosíssima, né, do Sófocles, que basicamente conta a história dessa jovem Antígona que se contrapõe à lei do tirano da cidade, que era seu tio, Creonte, a fim de enterrar o seu irmão. Seu irmão que tinha sido morto enquanto atacava a própria cidade para reconquistar o poder, mas que por isso é condenado a apodrecer pelo tio, que se torna então um tirano. Ela desobedece e é punida com a morte. Então é lido, né, essa tragédia é lida como a primeira tragédia de desobediência civil da história da humanidade. E o que esses alunos propuseram fazer foi uma adaptação para um casamento matuto. Porque um elemento que está nessa tragédia é o casamento entre Antígona e Émon, filho desse tirano, e o casamento sendo impedido por esse ato de tirania da parte do tio. Eles têm feito um trabalho de adaptação sensacional, porque eles pensam a linguagem local, como isso pode funcionar, e diferentes estratégias de riso, porque o casamento matuto vai jogar o que é tragédia o sério da tragédia no que é o cômico, né, de um casamento matuto. E para a realidade deles, né? Exatamente. Isso aqui é o importante, né? Então vira um conflito fundiário, tem uma questão ali de posse da terra. Ao invés da discussão ser em torno do domínio de um Estado, é em torno de uma terra que o tirano Exatamente. O tirano tenta usurpar deles. Exatamente. E certamente isso bem conduzido fica um espetáculo dentro do casamento matuto. Pois mas o que eu acho interessante é que a gente não via esse tipo de iniciativa aqui muito pouco. E posteriormente no teatro mesmo, quem sabe a gente não vai vir aqui, né? A ideia é levar isso para a cena, sem dúvida alguma. Nós falamos a poesia, depois a gente volta a conversar com o professor Rafael Silva. Agora, a poesia autêntica de Gideu Salles. O Homem na Natureza, o poema que está inserido no livro mais recente, O Sertão em Verso e Prosa. Nosso futuro motiva grande preocupação. A falta de consciência, excesso de ambição e insolúvel rudeza provocam na natureza imensa degradação. A ganância extrai do homem a razão e a pureza, rouba a sensibilidade, esbulha a delicadeza, o bom senso e o juízo, sem querer ver que é preciso resguardar a natureza. Para fazer um plantio, o homem desmata e queima. Ao chover, ara, semeia e numa constante teima aplica forte herbicida e toda a área atingida padece terrível reima. O veneno nas lavouras gera colossal problema. Seu emprego inadequado promove ruína extrema nas searas vulneráveis, espalhando inestimáveis danos ao ecossistema. Da Caatinga à Amazônia, da Mata Atlântica ao Cerrado, um pedaço muito grande de chão já foi devastado. E o desmatador se arroja em seus plantios de soja e pastagem para o gado. O fogo no campo vasto assola o que tem no meio, tinge as nuvens de fumaça, deixa o campo sem gorjeio, faz estragos abissais, mata plantas e animais, torna o prado triste e feio. Quando o inverno começa, assim que junta água nova, a cobiça de quem pesca vem à tona em toda prova. Essa ação virou costume, perseguição ao cardume no período da desova. Na região amazônica, abusos desnecessários perpetrados por ricaços desumanos, mercenários, para obter ganho espúrio, contaminam de mercúrio
os povos originários. Se cada um respeitasse o que a natureza cria, teria o nosso planeta mais beleza, mais magia, mais paz, mais exuberância, mais amor, mais abundância, mais graça e mais poesia. Todo domingo, a partir das 9 da manhã, programa Gente de Ação, com o poeta Dideus Salles. Estamos apresentando o programa Gente de Ação. A apresentação Dideus Salles. Agora são 9 horas e 33 minutos. Estamos com o programa Gente de Ação, hoje conversando com o professor da UES, Rafael Silva, e aqui também com o nosso querido amigo Lúcio Telmo Meirelles, doutor Lúcio. Rafael, estávamos falando da questão do mito em cena, que é uma das bases, um dos projetos que você desenvolve dentro do campus da UES aqui em Aracati. Perfeito, exatamente. Inclusive eu queria mencionar que no âmbito desse trabalho, o Mito em Cena, eu vi confirmadas as minhas suspeitas iniciais de que esse trabalho de adaptação da cena trágica para a realidade local tinha um potencial enorme, foi lendo Nos Cafundós do Sertão. Sabe por quê? Porque lá eu me deparei com uma estrofe que a gente vai citar ipsis literis no corpo da nossa adaptação, em que diz o seguinte, para quem não sabe aí, Nos Cafundós do Sertão, do poeta Dideus Salles. Eu cito: eu tenho telúrico amor pelo chão que foi meu berço, minha alma tem endereço, sertão em brasa ou em flor, onde com aguda dor vi irmão matar irmão por um pedaço de chão, improdutivo e minguado. Eu fui nascido e criado nos cafundós do sertão. Ver irmão matar irmão é a descrição mais precisa da premissa de onde parte Antígona, ou se a gente quiser, os 7 contra Tebas de Ésquilo. Então, esse é um tema que parece atravessar as diferentes culturas, porque está lá na Grécia Antiga, em obras fundamentais para a nossa literatura, mas que chega até uma poesia, né, que você escreveu, contando sobre práticas, sobre realidades, vivências dos cafundós do sertão. Sim. Então, esse trabalho de pensar o universal, né, a Grécia, a grande literatura, à luz da realidade local, é que mostra como questões humanas atravessam as mais diferentes sociedades, os mais diferentes contextos históricos, ligando cada uma das pessoas àquilo que nos faz ser humanos. Então, eu achei sensacional quando eu encontrei essa estrofe. O trabalho que a gente tem feito tem sido nessa linha, de valorizar o que significa ser humano, da nossa perspectiva, a partir das nossas vivências, e o que eu tenho conseguido fazer com meus colegas de trabalho aqui na UES, com esses alunos, e que a gente busca cada vez mais levar para as escolas, porque como o Lúcio Telmo estava dizendo, é importante fazer esse trabalho de base, mas de modo que ele chegue a cada vez idades mais tenras, é o que tem nos motivado. Então a gente tem trabalhado com algumas escolas, alguns professores, por exemplo, a professora Régia, lá da escola Elza Porto, está trabalhando com o professor Cristiano Araújo, que é um colega de departamento, para levar, por exemplo, as histórias de assombração do Antero Pereira Filho para as escolas, a fim de promover uma reescrita dessas histórias, num projeto chamado Becos da Memória, no âmbito do qual esses alunos são convocados a escrever as próprias versões de histórias de assombração, sejam elas as que estão naquele livro, sejam elas histórias que eles tenham ouvido ou vivido, porque Aracati não falta assombração, não é? Tem muita história de assombração, história de terror por aí, e esses meninos estão escrevendo agora as suas próprias versões dessas histórias. E dentro do projeto Aracati Literário, você tem feito um trabalho assim gigante na questão de apanhar, de buscar, de perscrutar, de pesquisar a produção, como você já falou aqui, de autores aracatienses ou pessoas que têm um vínculo com a cidade ou que descrevam a cidade em sua obra e tal. Nisso aí, você já conseguiu um bom material? As perspectivas que você tem ainda em relação a isso?
A gente tem perspectivas muito otimistas, porque o trabalho começou, a princípio, a conta-gotas, com a dificuldade de achar os livros, de achar as referências. Muita coisa não se encontra para aquisição, nem na Estante Virtual, que é um site que reúne vários sebos do Brasil inteiro. Mas aos poucos a gente foi encontrando os nomes, conhecendo as pessoas certas. Então o Antero Pereira Filho, nesse sentido, foi muito importante. Eu consegui chegar a ele por meio da Ana Mello, que era secretária de Educação na época. Depois do Antero, ele me colocou em contato com você, né, com o Lúcio Telmo, e aos poucos eu tenho encontrado pessoas que promovem a literatura no Aracati, inclusive lá na Academia Aracatiense de Letras, instituição de que eu não tinha ouvido falar antes, mas que agora conheci o presidente, o Agamenon Viana, também muito solícito. E aos poucos a gente tem repertoriado uma produção que a princípio parecia relativamente homogênea, mas que é vastíssima e muito variada. Porque os livros que a princípio encontramos eram livros memorialísticos. Isso é muito comum. Então as pessoas chegam lá nos seus 60, 70 anos, têm lembranças da infância, da juventude. Escrevem textos autobiográficos. Estudo, é isso, exatamente. Então são textos autobiográficos, as suas memórias, e a gente encontrou muitos assim. Mas aos poucos a gente começou a encontrar trabalhos poéticos, como o seu, o do Marciano Ponciano, que tem no teatro, inclusive, versos muito interessantes, com o trabalho no Poetossíntese. É um poeta valoroso, o Marciano. Isso. Ele me colocou depois em contato com a obra do Raimundo Leontino Filho. Outro poeta excelente. Sensacional, né? Eu conheci já alguns textos dele, trabalha lá em Mossoró e escreve muito bem. Então, aos poucos, a gente tem refinado aquilo que parecia meio simples em termos de panorama literário para encontrar produções poéticas, produções em prosa. O Lúcio Telmo me presenteou com a coletânea de textos dele, em prosa, crônicas. Então, conheci também agora a obra do Lúcio. E, aos poucos, a gente tem se dado conta de que é possível fazer um panorama bastante nuançado da produção poética contemporânea do Aracati para, a partir daí, retroceder e fazer depois estudos de casos mais específicos, de Adolfo Caminha, de Beni Carvalho, que tem 2 livros de poesia, pelo menos dentre os que eu consegui encontrar, bastante interessantes. A própria Francisca Clotilde, com peças de teatro que não são fáceis de encontrar. Inclusive, se alguém tiver aí o material da Francisca Clotilde, eu me coloco à disposição para ir buscar em qualquer lugar, porque eu tenho achado muito difícil encontrar textos dela, mas que me parece uma autora fabulosa, a julgar pelo romance A Divorciada, né, um romance de vanguarda, quando ele é publicado lá no início do século XX, 1903, né, abordando esse tema complexo até hoje. E, isso para dizer então que o Aracati, seja enquanto cidade natal, seja enquanto cidade por onde passaram escritores, apresenta um potencial enorme para a literatura. E o professor Rafael, com todo esse tempo ocupado, com toda essa preocupação em organizar, em ensinar e fazer as coisas acontecer dentro do seu projeto na UES, tem tempo ainda para escrever? Tem tentado encontrar um pouco de tempo para escrever, mas de fato nesse momento inicial o tempo para produção autoral está um pouco comprometido. Isso porque lá no Aracati Literário, nosso Instagram, embora muitos textos sejam de autoria dos alunos, eu tenho que fazer o tempo todo a curadoria, a edição, a revisão dos textos. Então, muito da produção que a gente faz de artigo acadêmico para manter a produtividade universitária, de divulgação dos vários projetos, consome um tempo enorme e, nesse sentido, a produção, digamos, de poesia, a produção de textos em prosa está um pouco suspensa, embora depois que esse primeiro reconhecimento de terreno tivesse sido feito, a minha ideia é começar a escrever em prosa. Por um lado, textos sobre alguns desses aspectos da minha vida que a gente mencionou aqui. Então eu tenho vontade de escrever um romance autobiográfico chamado O Estrangeiro da Legião, para contar um pouco sobre essa ida para a França, as minhas viagens lá pela Europa. Eu passei 3 meses na Inglaterra, 6 na Alemanha.
quase um ano na França, e depois esse retorno para o Brasil até a chegada ao Ceará. Então tem aí um trabalho de rememoração do que é largar as Minas, Minas não há mais, como dizia o poeta, e essa chegada ao Ceará, né, o grande Ceará grande. Então pretendo escrever sobre isso e também sobre as experiências aqui, locais. Então já tem aí um projeto de contos de alguns causos que eu ouvi por aqui, não no formato lá que, por exemplo, o Antero adota no Assim Me Contaram, que é um formato mais enxuto, quase da piada, né, da blag. Eu pretendo desenvolver mais o conto no sentido clássico, né? Então um conto mais longo, com personagens desenvolvidos ali dentro do conto, não necessariamente numa chave histórica de veridicção, mas mais literária, ficcional, mas me apropriando de certos materiais que eu encontrei por aqui, que eu tenho encontrado, e que são saborosíssimos, né? Desde o meu primeiro dia no Aracati, coisas muito pitorescas me acontecem, que me fazem refletir sobre o que significa estar aqui, que significa viver nessa realidade, e que tem me feito refletir muito profundamente sobre quem eu sou, no final das contas. Nós três pousamos no Aracati e aqui nos demos bem. Eu tenho quase 30 anos, Lúcio tem mais de 30 que já vive pelo Aracati. Não, 25. Não, mas que anda pelo Aracati. Você vive tem 25. Estou falando que você começou a conviver aqui. Você é o nosso... E o... Nós viemos por sua causa. E o Rafael que veio de Minas. Rafael, como foi as impressões, o que você imaginava e a realidade que você vive hoje aqui? Como você traz esse paralelo? Houve alguma surpresa positiva ou negativa nesse aspecto? Houve muitas surpresas. A princípio eu vim para cá com a proposta de trabalhar por um tempo, mas a minha ideia era voltar para casa, né? Como bom mineiro, eu sou um apaixonado por Minas, pela comida mineira, pela música mineira, pela natureza mineira, mas com menos de um mês eu já estava completamente apaixonado pelo Aracati. Eu moro próximo de Canoa Quebrada, então é no caminho, né, na estrada para Canoa Quebrada, lá perto do córrego dos Rodrigues. A gente vai à praia praticamente todas as tardes, então todo crepúsculo é um crepúsculo à beira-mar, com aquele espetáculo que o céu do Aracati proporciona, né? Uma aquarela de 1000 cores, em geral um céu em chamas e com aquela promessa de redenção do azul marinho escurecendo. Ele sai poetizando, não fala, viu? E a gente encontrou um povo muito receptivo, né? Um povo alegre, um povo aberto, que é diferente do povo mineiro nesse aspecto. O povo mineiro, em geral, ele é um pouco mais desconfiado. Você consegue conquistar a amizade de um mineiro, mas com o tempo. Leva mais paciência. Aqui a gente encontrou pessoas de braços abertos, nos recebendo, em suas casas, em suas vidas. E isso faz uma diferença danada. Eu estou aqui com a minha companheira, Sara Anjos, que a gente mora junto. Vamos casar em breve, aí, nas próximas semanas. E ela está apaixonada também com a vida, que é uma vida mais simples, cuidando do nosso jardim, um contato diário com a natureza, cuidando do corpo. Então a gente tem se alimentado muito bem aqui, com mais tempo, não gastamos tempo no trânsito, não precisamos nos preocupar com violência, né, como era o caso quando morávamos em Belo Horizonte, um grande centro violento, com trânsitos terríveis. E nesse sentido a nossa qualidade de vida aumentou demais da conta, tanto que não me ocorre voltar para qualquer outro lugar, sair do Aracati. Não me ocorre, assim, eu nunca vivi uma vida tão boa quanto a que eu tenho vivido aqui, em termos de tempo, de qualidade de vida, de tranquilidade, né? Não se preocupar com violência para mim é fundamental, com roubo, assalto, esse tipo de problema social. Então eu estou muito felizmente surpreendido com aquilo que encontrei, porque as imagens que frequentemente aparecem na mídia para quem mora em Minas Gerais relativamente ao Nordeste, ou são das praias exuberantes, mas que estão, digamos, cada vez mais raras, cada vez mais restritas aos ricos e poderosos, ou imagens de miséria extrema, né, de muita violência dos grandes centros, Fortaleza, Recife.
E o que eu encontrei aqui foi totalmente diferente, né? Foi, de fato, uma vida exuberante, uma vida tranquila, calma, pacífica e feliz. O Nordeste é muito caricaturado lá fora, mas é isso que o Nordeste é isso que você tá conferindo, vivendo aqui. E você também é uma figura que veio contribuir com a cidade, seja tem uma boa permanência aqui, e o nosso abraço fraternal. Você também já saiu, já conheceu um pouco, porque nós temos várias regiões dentro do estado. Nós temos a região do Cariri, que é um oásis dentro do estado. O Cariri paraibano, por exemplo, é um Cariri seco, é o que representa o nosso Inhamuns. A região dos Inhamuns aqui no estado do Ceará é a região mais árida. A região do Cariri na Paraíba é a região mais árida. E a região do Cariri no Ceará é a região fértil, é a região verde, bonita, com cidades desenvolvidas como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, onde nesse tripé já tem 3 faculdades de medicina. E então, é um comércio muito forte, a religiosidade, o turismo religioso é muito forte lá no Juazeiro, por conta do padre Cícero Romão Batista. E é uma região bonita de se conhecer. Você já conheceu a região aqui de Guaramiranga, Baturité. Nós temos a Meruoca, que é vizinha a Sobral. Você está em Sobral num clima de 38 graus em média, às vezes mais, mas é 38, 40 graus. Você está ali e a 10 minutos você está num clima de 20, na Serra da Meruoca, 22. A meia hora você está em Tianguá, clima também de pouco mais de 20 graus. Que delícia. Então tem a Serra da Ibiapaba, também chamada de Serra Grande, por compreender vários municípios. Ela realmente é uma serra muito grande e que parece muito com o clima daquelas cidades serranas lá de Minas. Você precisa conhecer também essas regiões. Eu vou conhecer a Serra da Ibiapaba com certeza, isso já está no meu roteiro próximo, separar uns dias a mais para fazer essa viagem, porque o chãozinho daqui para lá é longo. Mas quero muito conhecer, inclusive algumas regiões do próprio Piauí, né? Sim, como você disse, o Nordeste ele é fabuloso, né? Tem coisa demais, uma riqueza cultural, geográfica, histórica, que às vezes, como você sugeriu, aparece caricaturada do lado de fora, né? Do Nordeste, sobretudo nas regiões do Sul, Sudeste, mas que precisa ser valorizado por aquilo que é. E eu estou aqui para isso, né? Para trabalhar, contribuir pela valorização do que eu tenho encontrado aqui, que é sensacional. Lúcio, fica à vontade para você. Não, eu só quero falar como é que está a expectativa dele dentro desses projetos para agora no dia 20, que é 20 dias mais ou menos, né? Teremos a Feira Literária, que eu acredito que você chegou num momento muito interessante. É um projeto do governo do estado, que já teve em Incó, em Sobral, e agora vem para Aracati, e eu sempre... Isso é um desdobramento da Bienal do Livro. Esse ano eles não vão realizar a Bienal do Livro do Ceará, em Fortaleza, né? Então eles disseminaram, eles distribuíram como festa literária nesses 3 municípios. É muito interessante, porque, se eu não me engano, a última coisa que nós tivemos aqui foi em 2006, né? Já se vão 18 anos. E eu me ressentia muito porque eu achava muito parecido até na sonoridade Paraty com Aracati, né? E assim eu ficava, tanto os casarões como a questão da praia, né? E eu ficava inconformado, eu fiquei esses anos todos inconformado porque nunca havia uma feira literária, uma festa literária. E agora vamos ter uma, espero que seja próspera, né, em todos os aspectos, né? Pretendo participar também. E acredito que você chegou nesse momento já um momento muito propício, porque já há uma grande novidade, não é isso? Sem dúvida. Eu nem sabia que a feira literária dividida dessa forma em 3 cidades era uma espécie de desdobramento da Bienal, mas, a meu ver, essa é uma decisão muito acertada do governo do estado. O Ceará, que tem uma política de educação bastante notável no Brasil, a UES tem essa política de interiorização, então de saída da capital e chegada às diferentes cidades do interior do estado, e me parece que essa feira literária nesse modelo vem complementar isso, porque a valorização da literatura precisa passar por diferentes meios. A educação é um deles, mas a valorização no nível social, cultural, econômico é fundamental para que as pessoas reconheçam o lugar da literatura, a sua importância. E ter uma feira literária no Aracati, nesse ano de 2024, me parece muito alvissareiro mesmo.
é da ordem de uma divulgação dos autores locais, da cultura local que ultrapasse a literatura, então na música, no teatro, nas artes em geral. É uma vitrine, de certa forma, para que os artistas locais possam se fazer conhecer pelos próprios conterrâneos, mas para além dos conterrâneos, por parte da capital, por parte de outros estados, acaba dando muita visibilidade. Hoje as redes permitem que as pessoas se conectem e os artistas que estiverem na feira certamente vão poder apresentar suas obras para pessoas que a princípio não teriam contato com elas. Então é de fato muito alvissareiro, eu convido o público todo a participar dessa feira, porque nós estaremos lá da UES com um stand próprio, pretendemos contribuir com parte da programação. Em breve vai acontecer uma reunião com o Antero Pereira Filho, que é o curador, né, dessa feira, nessa edição, e a gente vai tentar levar a UES para o máximo possível de trabalhos no âmbito da programação desse evento, para fomentar mesmo a presença da universidade pública de qualidade na produção literária local. Nós já tivemos, não me lembro bem o ano, em que houve a Bienal em Fortaleza e aconteceram algumas feiras, né, em outros municípios. No caso aconteceu aqui em Aracati, trazendo grandes nomes. Vieram nomes da Academia Brasileira de Letras, veio Zuene Ventura. Foi em 2006. Foi em 2006, né? Então foi uma grande feira, show do Tom Zé e outros artistas e tal. E isso devia acontecer. Esse ano alegaram que não deveria acontecer a Bienal e que iriam distribuir, em vez da Bienal, fazer essas 3 feiras em Sobral, Icó e Aracati, porque o ano político, eu acho uma justificativa fraca. São Paulo, maior metrópole da América Latina, está fazendo a Bienal do Livro no ano eleitoral. Lá também é ano eleitoral. Vai acontecer em setembro. Já aconteceram vários anos eleitorais. Pois é, vai acontecer em setembro e eu estarei lá, se Deus quiser também. Então vamos torcer pelo sucesso, né? Vamos torcer para que seja um grande evento, uma grande festa, uma grande feira de cultura e literatura aqui em Aracati nos dias 20, 21 e 22 de junho. Perfeito, e a gente vai contribuir para isso. Gustavo, o que você... Não, só tenho a agradecer a Rafael a vinda dele, essa dedicação, esses 2 projetos aí que ele falou agora, projetos maravilhosos. A gente precisa de gente assim que realmente queira transformar a realidade. Assim, eu fico muito... Isso até nos empolga, né, de alguma forma, né? A gente que às vezes fica um pouco, com o passar do tempo já acaba, né, ficando um pouco decepcionado, né? Mas a gente vê uma pessoa que traz o ânimo pra gente, então nos reanima também. E conte sempre conosco, vamos aí, se você precisar da gente, seja de material, de ideias, ou até mesmo para somar de alguma forma, estamos aí, porque aqui temos que a cultura, a literatura, a música, é que vai fomentar bons cidadãos, uma boa capacidade de crescer, de evoluir enquanto pessoas. Então é fundamental que tenha alguém que veio de fora, que veio com essa ideia, que conheceu o mundo, né, como eu falei, que viveu, que esteve na França, esteve na Inglaterra, que conhece aquela maravilha que são as nossas Minas Gerais. Então traz isso para cá, é muito importante, e nós temos que, não só nós aqui, mas todo mundo abraçá-lo, conhecê-lo, e acredito que essa feira literária será um grande momento para que o seu projeto se expanda. E sabendo também, é bom que se frise, a gente fala um pouco disso, que ele está à frente, né, junto com outros profissionais, claro, da UES, o curso da UES que está instalado aqui em Aracati também é uma novidade. E aí é só notícia boa aqui para quem gosta de cultura e de literatura, e só temos a agradecer, um prazer ter conhecido, e conte conosco. Sinta-se aqui abraçado por 2 amigos, né? Meu querido Rafael, uma honra tê-lo aqui conosco, obrigado pela sua presença, por essa aula, e fique à vontade para as suas considerações finais, e também diga uma música que marca a sua vida. Sou eu que agradeço pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Um prazer enorme de Deus, Lúcio, estar aqui na Rádio Moriá, que abriu espaço para essa conversa. Sou muito grato, agradeço aí a audiência, o público que estiver nos acompanhando. Gostaria de
convidar todos a conhecer a UES, o campus recentemente inaugurado aqui no Aracati. A gente tem, por enquanto, os cursos de licenciatura em letras português, letras em inglês e matemática. Em breve, outros cursos serão abertos. A gente fica ali na região do Aterro, aqui no Aracati, e a ideia é que tenha cada vez mais pessoas frequentando aquele espaço. Eu aproveito para divulgar mais uma vez, então, o perfil do Aracati Literário no Instagram. Lá a gente tem divulgado as nossas iniciativas e aproveito para mencionar também um material que eu deixo disponibilizado no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, fácil encontrá-lo, basta procurar por Rafael Silva Letras e lá vocês encontram cerca de 250 aulas de diferentes temas envolvendo teoria da literatura, literatura comparada, Grécia Antiga, então literatura grega antiga, latim, grego, as línguas. Então é um material disponibilizado gratuitamente. Quem tiver interesse nessas áreas basta assistir aos vídeos, tem alguns cursos disponibilizados também. E é isso. Então a gente fica em contato. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E eu coloco como sugestão de música final da Janela Lateral, uma música aí famosa do Clube da Esquina, para rememorar minha terra natal, tão bem vista da Janela Lateral, que atualmente é o meu Aracati. Olha aí, Clube da Esquina, da Janela Lateral, a música do Rafael. Um grande abraço ao Rafael, obrigado pela presença, obrigado minha gente amiga por nos acompanhar. Um ótimo domingo, uma semana muito feliz a todos e até o próximo domingo. A música que marcou a minha vida. Quando eu falava dessas cores